muito difícil. Porque envolve, assim, uma multidão de sentimentos, né? Então, assim, você falar de uma coisa que quem está de fora talvez não entenda o que passa na cabeça de um suicida. Minha mãe, por exemplo, ela presenciou todos os casos onde aconteceram que eu tentei me matar, né? Não na hora, óbvio, porque senão ela ia impedir, mas ela participou do meu resgate, por exemplo, né? Para mim não é e nunca foi difícil falar sobre suicídio, porque uma das primeiras decisões que eu tomei é que eu ia falar abertamente disso. Eu não tinha como perder o meu pai e ter que inventar uma história para outras pessoas de por que ele tinha morrido. Uma vez numa loja de chocolate, com meus filhos, uma das atendentes, 50 anos, perguntou da outra, que nunca mais apareceu, está estudando. Aí eu falei, ela morreu. Oh, então morreu e tal, etc. Ah, mas o que morreu? Aí eu falei, ela se suicidou. Bum! Ficou um silêncio na loja. Vamos então, vamos entrar? Sou pai de 3 filhos e a minha filha mais velha, Arielle, já se foi, vítima de suicídio. Há 3 anos, 3 semanas e meia, resolveu nos deixar, uma quinta-feira, no final da tarde. Tentamos reanimar, chamamos os vizinhos para ajudar nas manobras, mas ela já estava morta. Quando meu pai morreu, eu morava em Londres havia 1 ano. E um dia eu estava em casa, na sala, o telefone tocou, a minha ex-mulher atendeu e eu ouvi ela falando assim: "Oi, pai." "Sim, ele está aqui." "Ah, tá, pera um pouquinho." Aí ela saiu da sala. E aí deu um tempo, quando ela voltou, eu tinha achado aquilo muito estranho, ela olhou para mim e falou: "Aconteceu uma coisa muito ruim." E na hora eu falei meu pai. Mas eu falei meu pai esperando que ele estivesse no hospital, que ele tivesse tido um ataque do coração, que tivesse alguma coisa assim. E ela falou: "Seu pai morreu." E aí minha irmã, chorando, falou: "Por que ele fez isso?" Eu falei: "Isso o quê?" Ela falou: "Você não sabe? Ele se matou." Então a gente falava, mas falava: "Não, isso não vai acontecer. Ele não vai fazer isso." Mas ele fez. Os números que a Organização Mundial de Saúde nos apresenta em 2012 é que houve um aumento de mais de 10% na taxa de crescimento do suicídio. Nós tivemos quase 2.000 mortes no Brasil nesse período, o que representa mais de 30 mortes por dia, o que é um número assustador. Agora, o que chama mais atenção é que o Brasil é o 8º país em número absoluto, o que representa uma perda grande, e é o primeiro na América Latina. Nós temos números mais assustadores na violência, no homicídio, mas os nossos números de suicídios é bastante preocupante se nós pensarmos que é algo que nós podemos evitar, é uma morte evitável. Se identificado, tratado, nós não vamos perder tantas pessoas como temos perdido. Bom, é difícil falar sobre suicídio porque há toda uma mitologia social em torno dos suicídios. Coisa que não passa com homicídios, coisa que não passa com outro tipo de violência. Qual é
qual é o temor, inclusive jornalístico? Também os jornais, em geral, não trabalham muito com o tema do suicídio. O tabu da cobertura da imprensa é mundial. No mundo inteiro existe um silêncio sobre, é um pacto silencioso que a mídia tem de não cobrir o suicídio, mas tem mudado muito. O fato de ter sido criado o Setembro Amarelo, o ano passado, por exemplo, no Brasil, eu nunca vi tanta cobertura sobre o suicídio, cobertura muito bem feita, matérias muito bem elaboradas e adequadas para a cobertura do suicídio. Mas com a criação do Dia Mundial também de combate ao suicídio, tem mudado um pouco essa cobertura no mundo inteiro. O suicídio Getúlio Vargas não se deixa de publicar. Eu tenho um problema, porque minha mãe se matou. Mas ela pertencia a um mundo que não é o das artes, dos espetáculos, ela não era famosa, ela era uma pessoa que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, mas deixou toda a família por lá, morta nos campos de concentração nazistas. Ela sofria. Ela vivia deprimida. Então, eu me regozijo porque nada foi publicado e também não tinha que ser publicado. Graça e paz, tudo bem contigo? Tudo bem com a sua família? Espero que sim. Eu sou o pastor Paulo Damasceno e precisamos falar sobre suicídio. O suicídio no Brasil, segundo o Instituto Fiocruz, numa pesquisa publicada esse ano de 2022, ele já é a terceira causa de mortes no Brasil entre pessoas de 15 a 35 anos. Só perde para doenças, e aí todas as doenças, tá, como a primeira causa de morte. Em segundo lugar, violência, e aí entra homicídio, latrocínio. E em terceiro lugar, como eu disse, de 15 a 35 anos entra o suicídio. O suicídio vem numa crescente no Brasil desde 2014 e com o evento da pandemia, houve um acréscimo em algumas regiões do Brasil, como o Norte e o Nordeste, de até 40% do número de suicídios. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida, interrompe a sua existência aqui na Terra. E eu costumo chamar que essa é uma epidemia silenciosa. Eu acredito que nós, falando sobre o assunto suicídio, eu acredito que nós abordando sobre esse assunto, conseguimos sim, se todas as pessoas tiverem consciência a respeito do assunto, conseguimos diminuir os números de suicídio no Brasil. E talvez você esteja pensando assim, tá, pastor, mas isso é algo muito utópico, é uma ilusão. Como que nós conseguimos diminuir esses números? Falando sobre o assunto. O suicídio ele causa vergonha, principalmente nos parentes que perderam alguém, que tiraram a própria vida. E as pessoas evitam falar em suicídio, evitam tocar no assunto. Porém, enquanto nós evitamos falar sobre isso, os números só aumentam. E eu acredito que conforme nós abordamos o assunto, conforme nós falamos mais a respeito do suicídio, mais nós conseguimos ficar alertas e atentos às pessoas que estão na nossa volta. Ninguém, veja bem, dificilmente alguém vai estar num dia alegre, sorridente, brincando e no outro dia se mata. Geralmente a pessoa que comete o suicídio, ele vem dando sinais, ele vai ficando mais depressivo, mais pensativo, se isolando, ele vai dando sinais de que está planejando algo. Toda pessoa que é vítima do suicídio, ela está vivendo conflitos emocionais.
ele está de alguma forma vivendo um período de sofrimento. Esse sofrimento pode ser externo, pode ser interno, e geralmente tem a ver com as emoções dessa pessoa, com o gerir as emoções. É claro que existem casos de suicídio que são provocados por doenças psicossomáticas, como depressão, esquizofrenia, como síndrome do pânico, crises de ansiedade. Então, e eu estou falando de doenças mesmo, reações químicas no cérebro, que às vezes fazem com que a pessoa tenha uma mudança de humor, com que essa pessoa, ela às vezes tenha falta de algum hormônio no seu corpo, que vai causando essa patologia, que vai causando essa doença, e que vai culminar, vai terminar numa tentativa de suicídio ou no ato propriamente dito. Então precisamos sim falar sobre o suicídio. E nós, como cristãos, temos a Bíblia para nos orientar. Afinal de contas, o que a Bíblia trata? O que a Bíblia fala sobre o suicídio? Será que o suicida tem salvação? Isso é uma pergunta que é muito feita, já que a Bíblia tem pouca informação, poucos textos que falam a respeito do assunto. Mas nós podemos olhar para a Bíblia Sagrada e aprender sobre todos os dilemas da vida, inclusive o suicídio. E é por isso que eu resolvi escrever o livro Como a Bíblia Trata o Suicídio. Eu estou nesse momento em Portugal, enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas o livro será distribuído pelo Brasil inteiro, todo o território nacional, pela editora MEP. Nesse livro eu abordo alguns desses dados que eu falei aqui e muitos outros, e eu abordo os personagens bíblicos que tiraram a própria vida, por que o fizeram, o que nós podemos aprender com a história deles, e respondendo às perguntas teológicas a respeito de salvação e o suicídio. Então, se você quiser adquirir o livro Como a Bíblia Trata o Suicídio, pela editora MEP, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ou você pode entrar em contato com a própria editora, fazer a aquisição do livro, tá? E o livro vai chegar na sua casa pelo correio. A editora vai enviar o livro para você, tá bom? Aqui no primeiro comentário também desse vídeo vou deixar o link, é só você clicar no link, você vai direto para o site, tá, da editora MEP. Lá você pode adquirir o seu livro, Como a Bíblia Trata o Suicídio. E eu creio de verdade, eu acredito de verdade que nós podemos levantar um movimento onde mais pessoas vão se conscientizar sobre a devastação que o suicídio ele provoca nas pessoas que estão em volta dessa pessoa, que amam essa pessoa, nos familiares. Podemos sim reduzir os casos de suicídio no Brasil, e eu acredito de verdade que um dia eu vou poder voltar aqui para fazer um vídeo dizendo: olha, alguns anos atrás eu fiz um vídeo falando dos números do suicídio e os números de suicídios no Brasil diminuíram drasticamente. Bom, tá aqui a oferta se você quiser adquirir, tá bom? O livro Como a Bíblia Trata o Suicídio, é só clicar no link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário desse vídeo e me dá um feedback, tá bom? Depois que você lê o livro, o que você achou, qual é a sua percepção, tá? E qual é a sua conclusão a respeito do livro. Um forte abraço, graça e paz.